Está, bom dia pessoal, quinta-feira, 7 de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 9 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade. Como é que tá hoje? Oi? Como é que tá hoje as corridas? Saindo agora, tô indo buscar minha primeira agora. Eu vi teus vídeos no TikTok ali. Show de bola, dá-lhe meu bruxo. Ah. Eu que lute, né, velho? No meio da Vicente Monteja, em movimento. O guerreiro aí, ó. Vocês escutaram ou não? Seguidor. Perguntou como é que tá as corridas hoje. Diz que me acompanha no TikTok. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. É pra isso que eu vivo. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou e muito menos do que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já tô em movimento aqui buscando a Carla, minha principal passageira do dia, a primeira, aqui na Estrada das Furnas, no bairro da Vila Nova. Uma estrada maravilhosa, por sinal, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque é bem no comecinho que eu vou embarcar ela. Ela é uma alternativa para quem vem pra Zona Sul, a Oscar Pereira, porque só que ela vem por cima do morro e tal, é muito íngreme. Agora tá toda asfaltadinha, coisa mais linda a estrada. Mas a primeira vez que eu passei ali, ela era de terra, e eu quase que não subi. Patinei, e eu fiz esse sentido aqui, em direção ao santuário lá em cima do morro, né? Que é um lugar maravilhoso também, tem uma vista sensacional da Zona Sul de Porto Alegre. Quem não conhece aí, Santuário Mãe de Deus, procurem aí no Google, coloquem no Google, um dia que tiver de bobeira, né? Ou mesmo a passeio, pega teu namorado, tua esposa, teu marido, teu companheiro, enfim, teus filhos, dê uma voltinha, um passeio de carro aqui na Zona Sul de Porto Alegre, lugar maravilhoso. Santuário Mãe de Deus, e também tem o Parque Nijnik, que fica ali na rua onde eu moro, lá no final dela, por sinal. Por que eu tô falando tudo isso? Não sei, porque é assim mesmo no canal, sem pauta, sem edição e sem vergonha. Quinta-feira modorrenta, temperatura mais ou menos, já tocou a primeira corrida como eu falei, o rapaz ali, e pra vocês também. Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Fomos, voltamos e agora já vamos de novo. Cheguei lá na Fugast, onde deixei a minha principal passageira do dia, a primeira no caso. E daí já tocou uma curtinha pro Botânico. E de lá peguei uma pro Barra, trouxe o rapaz pra trabalhar aqui. E já tô indo buscar a Margarita pra levar lá pra Venâncio Aires, bem no meio dos puffs. Tá tocando, tá bom, tá gostoso, tá tranquilo e tá favorável. Vai, motoqueiro. Os motoqueiros não se ajudam também, tio. Enfim, agora são 12h16, então tô aqui no Shopping Barra, Shopping Sul, no bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. Indo aqui até a entrada do Outback, ou saída, dependendo do ponto de vista, né? Não vi ninguém. Também não tenho olhos de águia. Com olhos de águia. Como é que é? Eu tenho que me lembrar o canto de guerra da patrulha. Vai precisar agilizar o serviço. Vai precisar agilizar o serviço. Faz tempo que eu tô pra comentar e sempre esqueço. O aplicativo já faz um tempo agora. Não faz muito tempo, mas talvez 1 mês, 2 meses. Que toda hora ele faz pergunta em relação a trânsito, né? A trânsito no local, não sei o que, a buraco no local, a fiscalização no local. Confirmado há 3 minutos atrás. Como se fosse um reporte do Waze, da mesma, né, com a mesma lógica dos reportes do Waze, que o pessoal vai lá e diz, ó, tem um buraco aqui, tem fiscalização aqui. No aplicativo do Uber tu também pode fazer isso. Só que toda hora uma perguntinha dessas, né? Toda hora, um saco. Toda vez que tu olhar o aplicativo, como eu trabalho com o Android Auto, eu tô sempre com o aplicativo do Uber aberto no celular e o Waze na multimídia do carro. Então tá sempre aberto ali. Então toda hora vindo mensagem. Isso tem uma coisa que eu tenho pavor, é de notificação de aplicativo. E principalmente essas que vêm em primeiro plano, que tu não tem como não ver. Tu não tem como simplesmente desconsiderar, né? E eu comecei a perceber ultimamente que invariavelmente, quando tu tá finalizando a viagem, te faltando 50 metros, 9,23 para trás, 826, viagem de 500 metros, agora tu veio, merda. Tereza, pegar aqui embaixo na Santa Cecília, tô no bairro Rio Branco, essa aqui é a rua Lauro de Oliveira, e essa aqui é desembargador de alguma coisa que eu vim outro dia, inclusive mostrei
Que se tu vier de baixo pra cima, no sentido contrário que eu tô, tu tem que chegar nessa esquina aqui, tu tem que fazer retorno, porque é proibido entrar ali, né? Eu mostrei esses dias, inclusive. Mas só pra concluir o raciocínio ali, tu não me chamar de louco, mas não que eu não seja, né? Mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Invariavelmente, quando tá finalizando a viagem, faltando 50, 100 metros, na hora que eu tô preparado para lá e liberar o aplicativo para seguir chamando, né, em relação ao Fique Off, que por sinal eu nunca mais falei a respeito, que tá tão automático para mim, que eu esqueço simplesmente de comentar. Mas sim, esses dias me perguntaram, Daniel, tu continua ficando off? Sim. Eu começo a viagem e fico off na mesma hora. Normalmente tem me chamado a atenção isso. Quando eu tô ali me preparando para liberar o aplicativo, quando eu tô chegando já, vem uma perguntinha dessas do aplicativo do Uber, né? Ah, trânsito local, fiscalização. E agora, por último, então, vai precisar agilizar o serviço. Como assim? Como assim? Que pergunta é essa? Qual é o cabimento dessa pergunta? Vai precisar agilizar o serviço? Essa pergunta eu nunca tinha recebido, pra mim não faz o menor sentido. E tu já recebeu? O que tu acha dessas perguntinhas, desses questionamentos, desses reportes aí do aplicativo do Uber? Eu acho um saco. Essa é a minha opinião. Eu acho um saco. 12h48, eu vou pra sexta corridinha praticamente sem tirar. Agora é a vez da Tereza, que eu vou pegar aqui na Santa Cecília e levar pra Protásio de Alves, viagem de 500 metros. Gostei do que a fantasiada diz ela. Dona Tereza, uma senhorinha, disse que tá quase morrendo. Ela disse. Tá vindo um bar, eu perguntei, vão ali na Protásio? Sim, eu vou pro bar, boteco, eu vou pro boteco beber vinho e comer e jogar com as minhas amigas, porque eu tô quase morrendo. Eu disse, olha que delícia, é pra isso que eu vivo, falei pra ela. Enfim, chegou. Foi a viagem mais rápida de hoje, né? Deu 500 metros, devo ter dado 2 minutos. Ela entrou sorrindo por causa do carro, né? Levou um susto quando viu o carro todo fantasiado. E aí ainda me deu os parabéns no final, que ela disse que ela gostou. Adorei o teu carro fantasiado, disse ela pra mim. Enfim, agora pegar Edenir na São Vicente. Já esqueci pra onde eu vou levar, essa aqui é perto. 12 pilinhas, tá com uma dinâmicazinha de merda. Eu tô só no Comfort, eu acho que é só a primeira corrida que foi no X. Depois eu já desliguei o X e não precisei ligar, pelo menos por enquanto. Pra onde que é essa corrida agora? Agora eu fiquei curioso. Bom, eu consigo ver no Gigo ali, mas eu gravando não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda vou ter uma câmera pra filmar de fora, assim, mas isso pra mim não é prioridade. Mas nesses momentos faz falta, né? Pra mostrar a tela do celular, por exemplo, e tal. Mas não é prioridade. Eu acho que é só um enfeite, digamos assim, entre aspas. Vamos lá então, 12h52. Já vamos agora, acho que é pra sexta ou pra sétima corrida, uma coisa assim. E estourou uma dinâmica agora que eu já previa em outros momentos, era assim mesmo. Bem esse horário estourava dinâmica na cidade inteira, principalmente no começo do mês, né? Que nós estamos. Mas o 15 tá lá no travesseiro. Eu tô aqui na Ipiranga, trouxe na Escola Projeto, o rapazinho Frederico, eu não consegui entender o nome dele, mas ele deve ter uns 10 anos, ele tem um canal de games. Veio ele, que eu acho que a avó dele, uma senhora, mas, né, mais velha um pouco e tal. Ele tá aqui pra Escola Projeto na Ipiranga. Preciso mijar como se não houvesse amanhã. E ficou todo bobo, daí dando umas dicas pra ele. Daí ele já me acessaram na mesma hora no Instagram. E a primeira pergunta que ele fez: Moço, como é que tu consegue fazer essas duas câmeras aqui? Mostrei pra ele, mas ele tem o telefone da mãe dele que ele usa pra... Ele faz jogo, né? Ele grava ele jogando e tal. Só que eu não consegui entender o nome dele, a dicção dele não tava legal. Frederico não sei o que, Games. Que pena, que eu queria seguir ele lá e deixar a roupa pra vocês. Eu não quis também ficar insistindo. Mas enfim, ele disse que eu me seguisse, se eu conseguir identificar depois eu compartilho com vocês. Agora são 1h12, eu vou ali mijar rapidão aqui no posto. E depois vou me movimentar em direção ao travesseiro, que tá com mais 15 lá. Primeiro passageiro bloqueado desde segunda-feira. Sério, é verdade. Eu percebi que eu estou mais disposto e mais receptivo com os passageiros, né? Acho que por motivos óbvios, não preciso explanar a respeito. E automaticamente, ou naturalmente, eu não tenho me incomodado com coisas que eu me incomodava. Isso é muito bom, pra mim principalmente. Depois eu vou explanar a respeito de uma conversinha que eu tive com o penúltimo passageiro. Ah, mas esse último casal que eu trouxe aqui não teve como. Foi mais forte que eu.
bloqueados com sucesso. Agora eu vou pegar aqui às 2 da tarde na Santa Casa, lá pra Rua Portugal, no bairro Higienópolis, na zona norte da cidade. Se eu não for, o Mota vai, né? Se eu não for, o Mota vai, né? Então deixa que ele vá. Deixa que ele vá, eu não vou. Entrou uma reserva aqui, eu cheguei a aceitar ela. R$280, 279 com os quebrados. Para Guaporé, município da Serra Gaúcha. 177 km, se eu não me engano. Ou não, 177 minutos, 3 horas de viagem, 200 km. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Acabou. Minha carne com aipim, mandioca, minha vaca atolada. Faz 2 semanas que eu tô comendo. Uma delícia até a última colherada, sem dúvida nenhuma. Ah, o meu feijão tá sensacional. Esse último que eu fiz, Então deixa eu discorrer sobre... Eu tô aqui no posto da Feijó aqui, eu não sei o nome desse posto. O posto da Feijó, ponto. Na esquina da Coronel Feijó com a Cristóvão Colombo, bairro Higienópolis. Eu larguei o casal ali na Portugal, que eu peguei lá na Santa Casa, e depois vim aqui almoçar. Nesse deslocamento ali da Portugal que tá aqui, entrou uma reserva pra mim de 279 para 203 km, 177 minutos, 3 horas. Pra Guaporé, município da Serra Gaúcha. Aceitei. E por uma questão de, sei lá, 3 segundos eu ia fazer. O cara começa a pensar um pouquinho, só um pouquinho, né? A respeito. Bom, Guaporé não deve ter demanda nem para Caxias, né? Guaporé é 203 km, Caxias 120, então... E nem a mesma... não, é a mesma... Dá pra pegar a mesma estrada, assim. Ou por Lajeado, pra ir pra Guaporé, ou tu vai por Lajeado, ou por Bento, né? Não sei qual é o caminho mais curto, mas eu sei que esses 2 caminhos te deixam lá em Guaporé. Nunca fui a Guaporé, por sinal. Sei onde fica, mas nunca fui. Então eu não ia ter corrida pra voltar. Se eu caísse em Caxias ou Bento, talvez eu tivesse uma chance de pegar uma corrida pra voltar. Então na prática isso ia se tornar R$280 pra... Não é ser pra 203 km, é ser pra 300 km talvez, pra pegar a próxima depois, né? Sem contar que ia perder quase o dia inteiro. E agora são 2h36. Acabei de ligar o aplicativo, só no Comfort pra falar com vocês agora rapidão. Depois eu ligo o X pra seguir. Eu já consegui hoje sem fazer muito esforço. Tô com 143, tá legal, tá bom. Menos que eu gostaria, com certeza. Eu queria ter 50 por hora. Comecei às 11 e era pra ter 150. Mas diante da realidade das últimas semanas aí, tá sensacional. E eu tô ainda, não comentei essa semana, porque eu já falei que eu não falo sobre essas missões que o estagiário manda, porque eu acho... Primeiro que eu acho um absurdo, ele tira, né? Na real ele tira o valor que a gente ganha ali, que ele dá no final, das corridas. Eu tô com missão pra fazer 100 pila pra 80 corridas, 115 no total pra 90, tá? E eu vou finalizar daqui a pouco. Faltam umas 10, 15 corridas pra fechar isso aí. Se eu fosse pra Guaporé, eu ia perder esses 115. Mais um argumento, deixar de fazer, né? Essas corridas. Ou ia ter que voltar correndão pra Porto Alegre pra chegar aqui e fazer mais, sei lá, 8 corridas, já quase 10, 11 horas da noite. Nada a ver, né? Pra fazer a mesma coisa. Enfim, são vários argumentos que eu tenho para dizer que essa corrida de longe vale a pena. Muito pelo contrário. Quando eu aceitei pela resenha. Vamos passear. Serra Gaúcha. Até Serafina Correia, se eu não me engano, que é uma... Eu não lembro se Serafina Correia é antes ou depois de Guaporé. Eu já fui. Já fui a Serafina Correia uma vez almoçar e voltei. Num bate-volta desse. Numa outra galáxia, de uma vida distante da civilização, né? A estrada é sensacional, é maravilhosa. Foi isso que eu pensei, só nisso que eu pensei. Mas eu ia pagar pra isso. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, eu não ia ganhar nada. E talvez os 280 me pagasse a gasolina, o deslocamento, o tempo, aquela coisa toda.
Entendeu? Sem contar que hoje eu não devo abastecer. Eu tô com gasolina sobrando, já tenho comentado isso com vocês, né? Se eu fosse agora para teria que abastecer, fazer 400 km no mínimo se fosse um bate-volta, papum. Então sim, eu tenho que colocar mais 100 pilas de gasolina. Entende? É perder 100 do bônus, 115, perder, deixar de ganhar 115 do bônus, gastar 100 pilas de gasolina a mais, só isso. Me sobraria R$80 em 6 horas. Tá? Acho que tá desenhado direitinho, né? Que não vale a pena fazer uma coisa dessa. A não ser que tu tiver deslocamento para lá. E eu não sei quando que isso é viável, na verdade. Então eu não sei porque que o estagiário tema em oferecer esse tipo de coisa, sabe? Ele só vai foder com o motorista que fizer isso. Vai pegar um novato que vai se iludir com R$280, vai achar que tá grandão. Depois, quando for fazer as contas dele no final do dia, ele perdeu. E sem contar que hoje é o 5º dia útil. Então a demanda no final da tarde em Porto Alegre deve ser boa, deve ter dinâmica, como já teve agora uma hora da tarde, né? Então por que eu vou sair daqui? Mas o Mota vai, né? O Mota vai, com certeza ele faria essa corrida. Sem dúvida nenhuma ele faria essa corrida. Tem quem goste, eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Tá? Mas enfim. Vamos ligar o X para seguir trabalhando. Agora chegamos num ponto do canal que eu tenho que decidir, né? Falo da minha passageira, que provavelmente vai se inscrever no canal, ou não falo? E agora, José? Falo ou não falo? Ela não parou de falar um segundo. E sabe de quem é a culpa? Do Moisés. Ela entrou no carro e começou a falar sobre o canal e tá até agora falando, tá lá no elevador, ó, enchendo os ouvidos da sensorista. Que coisa, tia. Sei o que acontece com aquela senhora, né? Parecia ser ansiedade, assim, de falar, sem parar. Saindo aqui da Soledade, Furriel para Barreto Viana, vamos dar. Pegar então aqui na Soledade, pegar aqui na Furriel. Acabei deixando na Soledade no Ed Center, uma viagem que eu peguei ali na Travessa São Jacó, do lado do posto onde eu estava almoçando. Foi boa, corrida rapidinha. E agora eu vou pegar aqui na Furriel para levar ali para Barreto Viana, no Chácara das Pedras, bairro. Vai ser uma corrida rápida também, que eu vou dar uma espiada aqui na Nilo. Tá vazia. Ainda é cedo, né? 13h02 da tarde. Mas enfim, a senhora entrou falando e tá lá, ó. Chegou na recepção do consultório agora, ó. Agora quem tá escutando é a secretária do laboratório. Tá indo no laboratório fazer exames. Que loucura! Que loucura! Realmente cheguei numa nova vida, numa nova fase da minha vida, do canal, com certeza. A passageira levou o adesivo. Mas uma senhora, ela viu, ela adorou o carro. Eu não acredito que eu vou entrar num carro de podcast, diz ela. Daí ela, como é que eu faço pra ver o primeiro vídeo? Ela quer me seguir desde o começo. Ela não quer ver esse vídeo aqui, ela quer ver tudo. Tô fudido. Quando ela descobrir a missa à metade, eu tô fudido. Tô aqui na Barreto Viana, então, bairro da Chácara, com preguiça de ligar X. Mas a última vez que eu fiquei com o X desligado foi na hora do almoço. Na verdade eu fiquei com o Comfort também desligado. Depois eu liguei o Comfort e esperei um pouco, falei com vocês. E quando eu liguei o X, tocou Comfort, porque o cara deixa de castigo, esse filho da puta, né? Ela me perguntou, entre outras coisas, assim: tu gosta de dirigir? Tu gosta de fazer aplicativo? Essa que eu trouxe aqui pro Chácara agora. Carlos Gomes 1492, é pra isso que eu vivo. Então, pegar no condomínio Polo Canané 255, passageira, pra levar ali pra Carlos Gomes. Então essa senhora é super gente fina, super show de bola, se inscreveu, disse que vai ver o meu vídeo desde o começo, vai ver meu canal desde o começo, ela quer saber toda a minha saga, toda a minha história. Tem que ter hora, hein? São mais de 1.200 vídeos, falei pra ela. Tudo isso, assim, mais de 1.200 vídeos. E muitos beirando 1 hora. Tudo bem, na antiga os vídeos eram menores, eram mais curtos.
Hoje em dia não baixam de 30 minutos. Às vezes. Ela perguntou: tu gosta de fazer aplicativo, de dirigir, de ser motorista de aplicativo? Eu disse: olha, senhora, já gostei mais. Falei pra ela. Ela disse: eu não acredito. O que foi? Eu perguntei, eu fiz essa pergunta pra um colega até hoje e ele me respondeu a mesma coisa. Por que, hein? É o trânsito? São os passageiros? Eu disse: não, senhora. Os passageiros eu já entendi que são passageiros. Por mais mal educados que eles sejam, o problema na grande maioria é deles. E quando o problema é meu, eu identifico isso. O trânsito faz parte do processo. Não adianta me estressar com o trânsito. Se eu não gostar de trânsito, eu tenho que fazer outra coisa. O que me incomoda, o que me estressa hoje é o estagiário. Ela disse: estagiário? É, o estagiário. Mas se eu te contar, eu vou ter que te matar. E ela largou uma gaitada. Essa frase é do Alcemar, né? E eu olhei pra ela assim: sim, seja bem-vinda ao canal Diário de um Uber. Agora eu vi na prática a mágica acontecendo. Não, assim é muito grande. Fui buscar a moça ali no Mótula, que é um cursinho que tem no André Poente. Mas por que esse arrasto todo, tia? Tem ninguém na frente dessa bid e o sinal fechou. Ah, que nojo dessa gente arrastando. É isso que dá as tranqueiras. 13h54 da tarde, tentando buscar Maria de Jesus pra pegar aqui na Ramiro e levar lá pra... Nem vi que rua que é. Eu sei que é no bairro Passo da Areia. Antes dessa, eu trouxe uma moça aqui pro 201 da Miguel, que eu peguei ali no cursinho esse moto lá no André Poente. Todos boca aberta. Agora até os motoqueiros são todos boca aberta. Tá, depois vamos dar um abraço pra Kelly. Mas ainda é cedo, Kelly, te acalma. Ainda é cedo. Parei ali então na tranqueira da André Poente. O pessoal que conhece a região sabe. Aquela rua é um caos, sempre trancada. Principalmente na hora da saída do cursinho, que todos eles pedem, os alunos pedem aplicativo. Daí fica uma fila de Uber ali pegando eles, né? Daí parei ali e fiquei acho que uns 2 minutos paradinho. A Marina entrou, a primeira coisa que ela perguntou: ai, moço, tu é um youtuber? Sim, né? Eu tô enchendo o saco, né? Já tô enchendo o saco desse assunto. Já tô enchendo o saco desse assunto. Daí eu olhei pra calçada, 3 colegas dela, e ainda falei pra ela: ah, teus colegas, ó, tá vendo? Olha só, pegaram o celular, começaram a me olhar, me procurar, estão se inscrevendo. Pá! 3 inscritos, mais ela 4 na mesma viagem, só pra não passar batido. Feito, larguei a senhora nessa rua aqui, que é uma meia-lua entre a Chartier e a Rua do Postão. Rua Brigadeiro Oliveira Neri, acho que é isso. E agora eu vou me arrastando devagarinho em direção ao Posto Brino, que fica aqui na esquina da Brino com a Cis Brasil. E agora são 4h15. Vou chegar ali pra mijar como se não houvesse amanhã. Se não tocar, na verdade eu não tô apertado. Tocou. O cara não tem um minuto de sossego, tia. Agora tu veio. Achei que ia começar a putaria valendo. Foi só uma com mais 5,50. Já acabou. 4h30 da tarde, tô aqui na Mariante, esquina com a Castro. Não posso ficar aqui, porque aqui é proibido parar de estacionar. A não ser que eu tenha que desembarcar passageiro, que foi o caso da moça que eu deixei aqui agora, né? Deixa eu falar sobre a Kelly. Um abraço pra Kelly, esposa do Rômulo. Rômulo tem um Sandero vermelho, passou por mim mais cedo na Cristóvão, me cumprimentou na sinaleira. Ele foi bem comedido, digamos assim, porque ele tava com uma passageira. Eu também tava com um casal que eu peguei lá na Santa Casa, por sinal, levei, não lembro pra onde eu levei, pra Portugal. Foi quando eu tava indo ali antes de almoçar. E daí o Romulo parou na sinaleira. Então, enquanto eu tava almoçando e pensando se fazia ou não fazia, e conversando com você sobre ir ou não ir a Guaporé hoje, né? Eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha, até porque deve chover. E não pela demanda que pode dar em Porto Alegre dinâmica, e sim pela chuva na serra, não sei. Quando o cara... Eu não... pavor de dirigir com chuva em Porto Alegre, que eu conheço. Muito pior ainda pra mim é dirigir na estrada com chuva. Na minha cabeça eu tenho pavor, não gosto, ponto.
Questão de segurança, não me sinto seguro de dirigir. Pronto, parei numa vaga de carga-descarga. E daí o Romulo mandou um abraço, não sei o que, babá, me elogiou a questão dos adesivos. 24 pila pra onde? Ponce de Leão, mas é demorado pra caramba ir pra lá, sabe? Mas vamos dar ali. Agora tu veio. Você sabia que aqui em Porto Alegre tem uma galeria que chama Quinta Avenida Center? Eu sabia. 24 com Miguel. Vão ali buscar então o passageiro, que eu não vi o nome ainda, para levar lá para Ponce de Leão. Deve ser a Terra Nova, né? Terra Nova Vista Alegre. Ah, mas que Deus, essa viagem é cansativa pra caramba. Pegar aquela Assis Brasil no meio desse horário é... Bom, como eu falei mais cedo, não quer trânsito, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar num restaurante. Que não é uma ideia também, por sinal eu adoraria muito. Hashtag fica a dica aí, ó. Daí o Romulo me falou assim, pediu pra eu... Tá, então tá aberto o quadro agora, abraço de gol pro seu companheiro / companheira, né? Abraço de gol pra sua companheira / companheiro, enfim. Ele pediu pra eu mandar um abraço pra Kelly, a esposa dele, né, o Romulo, do Sandeiro Vermelho, da Cristóvão Colombo. Segundo ele assiste os vídeos, ela acompanha, né? E daí ela volta e meia lá e diz assim, esse cara é meio desbocado, não sei que palavras que ele usou, mas manda ficar xingando todo mundo, que chama todo mundo de boca aberta, não sei o que, patati, patatá. Espero que tu não se torne assim como ele. Daí ele me contou essa história, né? Que apesar de gostar do meu conteúdo, ela, no caso, o Romulo é apaixonado. Brincadeira, Romulo, valeu. Apesar de gostar do meu conteúdo, me acompanhar de alguma maneira, mesmo que seja de tabela, ela deseja. Por que não manda essas merdas, sabe? Isso aqui é tudo bunda molice. Ele diz pro cara não se estressar no trânsito. Só tem SUV parado aqui na direita, lá em cima a esquerda tá liberada. Ninguém vai. Porque eles têm medo. Porque eles têm que dobrar na direita pra Mostardeiro. Mas tem 2 faixas. Daí fica empilhado assim, ó. Então, um abraço aí, Kelly. Eu espero também que o Romulo não se torne que nem eu, um desbocado, chamando todo mundo de boca aberta, xingando as SUV no trânsito, né? Porque isso é pros fortes, tia, não é possível, tia, né? Tá aberto o quadro aí, então se quiser mandar um abraço pra tua esposa, pro teu esposo, pro teu marido, pro teu companheiro, pro teu filho, um abraço de gol. Manda uma historinha qualquer aí, um parabéns, como foi ontem da Vilma. Hoje, então, um abraço de gol pra Kelly, a esposa do Romulo, tá? Fechou o sinal mais uma vez, é só no nosso. 7h12 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Vou falar uma frase agora que faz muito tempo que infelizmente eu não faço. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Amigo punk, escuta este meu desabafo a esta altura da manhã. Já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, entra no cavalo e desbrava essa coxilha. Era pra atravessar os Aldaranha em movimento, né? Mas senão não abre nunca. Atravessa os Aldaranha e entra no Parque Farroupilha. Vocês estão vendo ali na frente o Parque Farroupilha? Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa. Muito bem, pessoal, 15 para as 8 da noite aqui no Bonfim, as Avenidas Aldaranha, e acabo de atingir a minha meta, que fazia muito, mas muito tempo que eu não conseguia. E já vou finalizando por aqui mesmo no Bonfim, nas Aldaranha, bem longe de casa. Eu vou dar uma carona pro Rafael, meu filho, tá aqui no Menino Deus. Eu já tô indo buscá-lo e depois ficar fofo do sol. E agora começou os desaforos também, acabou a dinâmica, que até a minha última corrida que eu fiz, que já era 2 pilinhas, se eu não me engano, mas ainda era dinâmica. E daí depois que eu finalizei a moça ali na Santo Antônio, esquina com a irmã José Altão, aí já começou, né? Começou aquela coisa, não era nem 8 horas ainda, e eu disse, não, só um pouquinho, tô com meta batida, não vou passar raiva hoje com o estagiário, não vou mesmo.
Mas ainda tem lenha pra queimar. Com certeza ali no horário das 9h30, 10 horas, quando dá a saída dos shoppings e o início das festas, né? Bem que hoje é quinta-feira, mas sim, sempre tem uma festa. Com certeza deve dar mais dinâmica. Quem tá na pista com certeza vai aproveitar. E essa é semana para aproveitar mesmo, né? E depois não saberemos o que pode acontecer, infelizmente. Hoje o número de abordagens foi gigante. Deixa eu citar alguns, eu não sei se eu comentei. Eu entreguei um adesivo na Anita Garibaldi, esquina com a Carlos Traem, em cima da Carlos Traem, literalmente, depois que o sinal abriu. Tava numa tranqueira, o rapaz vinha comigo na Anita Garibaldi, do meu lado, lado a lado, trocando ideia, eu buscando passageiro. Não, eu tava com 2 passageiras levando, não lembro aonde, e ele também tava com passageiro, até que na Carlos Traem, eu não lembro que carro é, eu lembro que é branco, né? Consegui largar um adesivo pra ele. Agora há pouco, mais cedo, coisa de 20, 30 minutos atrás, o Davis, @uberizados, membro deste canal, me abordou ali na descida da Vicente da Fontoura. Ele acessou a Fonte da Saúde e eu parei no meio do trânsito. Também tava arranque para, não trancamos ninguém, graças a Deus, e consegui alcançar o adesivo para ele. O Cassiano, membro do canal também. Não, Cassiano não é membro do canal. Cassiano do Cadernão Azul. Cassiano já foi membro lá atrás, na outra leva de assinaturas, enfim, que eu tive da primeira, né? Mas atualmente não é. Lá de Igrejinha, outro dia, inclusive, eu filmei ele aqui no Ecoposto, quando ele veio buscar o adesivo dele. Veio buscar não, ele estava em Porto Alegre, a gente se encontrou ali e acabei carimbando o carro dele. Ele fez um buzinaço, uma gritaria vergonhosa pra ele, né? Eu fiquei na minha, até porque eu tava vazio, não tava com ninguém, tava indo buscar uma passageira, e ele parou atrás de mim na Pasta da Pata, começou um buzinaço, me mandou a merda, não sei o que. Na hora eu não reconheci, não sabia de quem se tratava. Depois ele mandou uma mensagem se identificando, dizendo que o passageiro dele disse que se inscreveu no canal também. Não conferi ainda se inscreveu e tá tudo certo, senão. Teve também o Juliano Rett, mandou uma mensagem agora há pouco, passou por mim dando luz alta ali na Almirante Abreu. Tudo na mesma região, por sinal. O Uberizados foi na descida da Vicente, o Cassiano na Praça da Pátria, em momentos diferentes, mas dentro do travesseiro, né? Consegui trabalhar dentro do travesseiro hoje, quase todo o tempo que deveria estar ali. E na Almirante Abreu, então, passou o Juliano Rett por mim, pela 3ª vez no dia de hoje. Ele disse que me avistou. E teve mais alguns que eu vou esquecer. Teve o rapaz, o Romulo, que eu já citei mais cedo lá na Cristóvão Colombo. Enfim, se tu não me encontrar é porque tu tá com problema de vista, meu bruxo. Se tu não me encontrar pelas ruas de Porto Alegre é porque tu tá com problema de vista. Então, faça uma visita. Tá. Faça uma visita ao seu oftalmologista, ver se tá tudo em dia com teus olhos, né? Porque tamo chamativo, Moisés do caso, né? Moisés tá chamativo. Por onde ele passa, ele arranca um sorriso de um pedestre, um buzinaço de um colega, uma cara de espanto às vezes dos meus passageiros quando vêm, né? E esse é o objetivo. É exatamente isso que eu queria, né? E é isso, só para registrar esse pessoal. Eu devo ter esquecido de alguém, com certeza. Foram várias abordagens. Então vou finalizando aqui. Vou passar ali no Ecoposto antes para mijar, como se não houvesse amanhã. Desde as 6 horas eu acho que eu não desço do carro. Agora são 10:08. E palavrinha de hoje então, hashtag ainda é cedo. Até porque ainda tá bem cedo para eu estar parando. Mas o Rafa me pediu essa carona, eu ia mandar ele de Uber para casa. Mas eu pensei, não, só porque atingi uma meta e agora veio os desaforos e vamos pra casa, né? Tá tudo certo. Subir esse vídeo aí e amanhã de manhã levantar cedo também, um pouquinho mais cedo do que eu gostaria. E pra, né, encarar toda sexta-feira e todo sábado aí, véspera Dia dos Pais, até porque domingo não trabalharei. Tirarei a folga com os meus guris, né? Passarei o dia com eles. Então muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, ou faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
hashtag ainda é cedo. Aí, pra quem não sabe, essa hashtag ainda é cedo, pode ser, né? Novos inscritos estão chegando hoje, com certeza, e vão chegar ao longo do tempo. Pra te deixar no comentário lá e eu ter certeza que chegou até o final do vídeo. Agora sim, fui.